Fala pessoal do iPlay, aqui é o Fábio Manzoli, o repórter do amor. Vou aqui entrevistar e falar de uns temas polêmicos. Meu amigo, chega aqui mais perto de mim. Como é que você chama? Isayan. Isayan, se você tivesse nesse momento que escolher comprar uma bicicleta ou casar, qual seria a tua escolha? Nesse exato momento? Nesse exato momento. Cara, comprar uma bike, né? Se você tivesse que escolher nesse momento entre casar ou comprar uma bicicleta, o que você escolheria? Depende da mulher, né? Seria até uma bicicleta, né? Eu compraria uma bicicleta, né? E por que não casar? Acredito que casar é uma construção, né? Casar é uma construção, o amor existe, mas o amor ele precisa ser construído, né? Então, casamento é uma coisa, é um passo de cada vez. E acredito que para ser duradouro tem que ser construído. E também não tenho ninguém para eu casar, né? Celebramos o amor e também a importância das relações amorosas na nossa vida. Mas a gente também sabe que aprender a se relacionar é um grande desafio, porque não nos ensinaram a como fazer isso. Entendemos que as relações amorosas seguem certas trajetórias, certas fases, e por isso nós pensamos numa pedagogia dos afetos 639. Te convidamos para rever a maneira como você tem vivido suas relações e como tornar elas uma oportunidade de te conhecer melhor. E essa é a Revolução 639. O meu nome é Edson Drago. Meu nome é Sérgio Seixas. Eu sou Lígia Franklin de Oliveira. No nosso quarto episódio, vamos estar trabalhando o entrar ou sair da relação, a escolha. Esse é o momento que Eros foi embora porque ele optou por sair da relação. Ele optou que o fato de Psique não tê-lo obedecido, ter mentido para ele, não importa se ela estava insegura, se ela estava morrendo de medo, não importa a razão dela, ela mentiu. E, mais ainda, ela tentou conhecê-lo e ele não queria isso, né? Ele não queria porque, se ela conhecesse, isso podia se desdobrar e podia chegar nos ouvidos da mãe que ele estava envolvido com ela. E ele, que era imaturo, não queria desagradar a mãe de jeito nenhum. Ele queria viver o amor dele com ela sem desagradar a mãe. E aí ele vai embora e abandona. Então ele optou por sair da relação. Só que nesse momento da história, Psique pondera que ela está apaixonada por Eros. Aquele é o amor da vida dela. Ela sabe que realmente ela rompeu a promessa que tinha feito para ele. Ela mentiu e ela tentou matá-lo, inclusive, né? Ela engendrou isso e se deixou levar pelas irmãs. E aí ela toma a decisão de ir procurá-lo e de tentar solucionar, reencontrá-lo e recuperar aquele amor, tendo consciência da parte dela, mas também se percebendo abandonada e sofrendo por causa disso, né? E ela toma essa decisão. Então, cada um faz a sua escolha ali nesse momento, entrar ou sair da relação, que é um momento, quando a gente se relaciona, muito desafiador. E a gente deve saber por que eu quero entrar numa relação e por que eu quero sair. E é um porquê não envolvido apenas com prazer, mas se eu quero ficar, é porque essa relação está me fazendo crescer, está me acrescentando e eu
estou me ampliando, como eu gosto sempre de repetir essa palavra, porque eu acho maravilhosa a ampliação através do amor de cada um de nós, estamos nos tornando mais inteiros em manifestação na vida, ou eu vou sair porque eu já compreendi até o espelho que aquela pessoa me trouxe em termos de alguma dificuldade que eu tenha, mas aquilo que a pessoa traz é muito forte, é muito intenso, eu não preciso ficar ali sofrendo dentro daquela relação, eu posso me trabalhar fora dela. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Se alguém vive uma relação que tem um caráter mais agressivo, que eu posso chamar de mais tóxico, é o momento da pessoa que está vivendo aquilo se perguntar, mas aonde que eu me desrespeito, sabe? Que eu não cuido de mim, mas eu não preciso ficar dentro dessa relação, eu vou me embora. Então, esse momento da escolha, ele tem uma gama de coisas e a gente não pode tratar a relação simplesmente está me agradando, desagradando, fico ou vou embora por causa do prazer imediato ou porque estou tendo contrariedade. A gente tem que aprofundar. Entrar ou sair. A gente vive uma época onde a palavra comprometimento, compromisso, palavra difícil, né? Parece que a gente está carregando um piano nas costas. Nossa, que trabalheira. Não sei se eu quero compromisso. Isso, via de regra, está muito comum até nos homens, mais do que nas mulheres, né? Então, sair com S maiúscula é quando eu percebo, a nível da consciência, e os desafios necessários, tudo aquilo que a gente veio para viver, a gente viveu. Se a gente prossegue nisso, a gente pode chamar de acomodação, de apego, de estagnação. A gente tem que soltar, né? E aí a relação, assim como se falava antigamente, a gente namora, a gente acaba noivando e casando, tem o contrário, a gente acaba desnoivando, desnamorando e cada um num outro patamar agora. Mas eu queria muito resgatar para a gente a potência do conflito em vez da gente evitar o conflito, sabe? Porque é o que a gente é ensinado a fazer. E quando a gente evita o conflito, a gente fecha a porta de se desenvolver com o outro ou de tomar uma decisão na nossa vida que vai levar, de qualquer jeito, ao nosso crescimento pessoal, mesmo que seja para sair, né? Isso me trouxe à mente também uma outra faceta do conflito, que normalmente, dentro das relações, a gente vai ter dois temas que são mais conflitivos, que é o tema das crenças, o que eu acredito que seja verdade, que é o que eu acredito que seja verdade na vida comum. As coisas são assim mesmo. E quando as nossas crenças não são compartilhadas, isso produz atritos. Esses atritos que vêm das crenças são mais fáceis de resolver, são mais fáceis de negociar, são mais fáceis porque eles nos induzem a aprender e ver o universo um pouco maior do que a gente estava vendo antes. Quando a gente se abre para aprender através do outro, metade dos conflitos que a gente poderia ter naquela zona desaparece. Mas tem uma segunda zona, que é onde pode acontecer também dos tipos de conflitos e atritos, que é dos valores. E aqui o buraco é um pouco mais embaixo, aqui é um pouco mais difícil. Porque os valores traduzem muito daquilo que a gente tem como importante para levar uma vida. Então, o importante da vida é 3 pontinhos. O que a gente bota depois dessa frase normalmente tem um significado mais visceral, um significado mais íntimo. E nessa zona a gente normalmente não está muito flexível para negociar. Então, quando a gente consegue abrir o espaço para entender como é que essa pessoa está me trazendo valores, e esses valores deveriam me levar, primeiro de tudo, a validar isso na outra pessoa e ver como é que isso pode me tornar um ser humano ainda maior, porque agora eu tenho ainda outros valores para crescer, maravilha, a relação vai permanecer. Mas quando, então, já não tem mais, porque esses valores eu não estou disposto a assumir, eu refleti, eu consultei, eu me trabalhei, eu observei, esses valores eu não posso mais compartilhar, as decisões que a outra pessoa está tendo sobre o que é importante na vida vão fazer com que eu me sinta ofendido. E aí entra naquele momento, ainda que eu já tenha descoberto tudo, essa relação
começa a ficar tão mais pesada que a gente tem que ter a clareza e a grandeza de dizer: o meu amor por ti segue, mas aquilo que a gente poderia ter, que é uma vida compartilhada, que é a relação, já não pode mais seguir. Então, eu estou saindo, mas as duas pessoas estão saindo maiores do que elas entraram. Queria trazer só uma pergunta aqui, falando um pouco sobre o que o Sérgio estava falando, sobre esse processo de soltura da relação, sobre entrega e sobre encerrar esse ciclo. Eu sinto que, na minha experiência, foi um processo que aconteceu 2 vezes, um processo de soltar a outra pessoa, mas o meu processo de também me soltar da relação. E aí eu queria trazer para você, para ver o que você acha relacionado a isso, porque eu sinto que, para mim, foi muito mais difícil me soltar, me desprender, do que desprender a outra pessoa. Isso é maravilhoso também, entende? Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente pensa em querer se livrar do outro, né? Porque já deu, e aí quando a pessoa sai pela porta, por que eu estou sentindo tanta dor assim? Eu devia estar aliviado, né? Às vezes o processo é meio matemático, né? Eu acho que eu estou aliviado 70% ou 40%, os outros 60% dá vontade de pedir para voltar. Não dá para você voltar? Não vou pedir não, porque... Agora, isso exige uma certa clareza de que eu estou fazendo a coisa certa, eu estou soltando aquilo que precisa ser solto, né? E essa soltura interna vai se dando com o tempo, se você tomou a decisão correta. Despedidas são mortes. Mortes precisam de um tempo de luto, que é o tempo da gente se acostumar com aquela nova situação, com a ausência da outra pessoa, mesmo que a gente queira a separação. Quando a gente tem essa dificuldade, às vezes a gente está com a dificuldade de soltar um sonho, aquilo que poderia ter sido. E aquilo que poderia ter sido não tem compromisso com a realidade. Então a gente precisa, às vezes, ter um pouco desse discernimento também. Me tocou muito o que vocês falaram sobre esses momentos de decisão entre ir e ficar, porque durante o nosso relacionamento, a gente passou muito por isso. E no início, principalmente, por 2 motivos a gente tinha essa dúvida entre ir e ficar. Primeiro, porque era um relacionamento extremamente disruptivo para onde a gente estava, era um relacionamento com outra mulher, e a minha família e o contexto em que eu estava, era extremamente difícil fazer isso acontecer. Então, momento de decisão, será que vale todo esse esforço, toda essa briga, toda essa luta? E, ao mesmo tempo, também tinha as dúvidas internas inerentes dos relacionamentos, que, para além do relacionamento ser disruptivo, também é um relacionamento como qualquer outro. Então, eu acho importantíssimo que a gente mantenha sempre vivo na memória que essa pergunta, se permanecer ou sair, vai voltar. Tá? Então, assim, não vai ter um lugar de deu, finalmente. Não, essa pergunta volta. E é importante que a gente se faça autenticamente essa pergunta a cada vez que ela volta e que vocês possam fazer as duas juntas. Eu acho que o amor tem que fazer conta de multiplicação. Se está subtraindo, se está dividindo, é melhor pular fora. Meu amigo Isaías, para a gente começar a fechar, qual é a tua relação com amor? Minha relação com o amor? Você sente amor? Sim, minha relação com o amor, assim, no lugar de onde eu venho, assim, a gente preza por muitas coisas, como eu já disse também, principalmente a lealdade, saca? A gente, como é de região periférica, a gente não tem muito essa abertura, assim, com qualquer pessoa, saca? Então a gente preza muito por uma qualidade mesmo de relacionamento com Deus. E de outras formas também, sabe? O amor na arte, sacou? Que eu sou rapper, o amor na cultura. Então, são formas diferentes de amar que eu escolho, entendeu? E que já está enraizado dentro de mim, eu diria. O amor, ele requer cuidado, ele requer respeito, ele requer muitas vezes esforço para ele poder prosperar. Então, eu acredito no amor condicional e não no amor incondicional. Eu acho que o amor
É o desejo da vida de conhecer a si mesmo, que nos leva a se juntar uns com os outros e esse sentimento da vida tomando corpo, da vida tomando consciência de si mesma, eu acho que isso é o amor. Amar é você estar, né, tipo, disponível para poder se conectar realmente com a pessoa. Amar é caminhar juntos na mesma estrada. Cartas e confissões. Conheci Marina na faculdade e desde então minha vida mudou. Passamos horas conversando sobre tudo. Mas agora, com as responsabilidades da vida adulta, sinto que estamos nos afastando. Ela cada vez mais envolvida em seus projetos e eu mal consigo acompanhá-la. Às vezes me pergunto se devemos seguir juntos ou separados. Estou perdido. Lucas. Mas eu sinto um pouco que quando a gente chega nesse lugar de se perguntar, será que eu fico ou será que eu saio? É sempre, em primeiro lugar, um lugar difícil, desafiador, a não ser que tenham acontecido umas coisas tão que a gente tem certeza que tem que sair. Esse momento da dúvida, ele é angustiante, de certa maneira, né? E se nós não tomamos cuidado, a gente tenta se livrar da situação rápido ou fica num lugar que não é para você ficar, tentando não ver o que está acontecendo. E, assim, o que eu sinto, a necessidade de se abrir o coração para o outro e de ouvir o que a outra pessoa está passando. Porque, às vezes, nesse caso da carta, por exemplo, né, se a gente usar como exemplo, ele está sentindo essa falta toda e ela não está nem percebendo que ele está sentindo essa falta toda. Ela está envolvidíssima, feliz com os caminhos dela abertos. Então, a gente precisa, eu acho que na hora do decidir, né, sair ou ficar, processar, elaborar o que está acontecendo na relação e o que a gente está sentindo de fato. E você falou dos projetos dela, né? E eu te pergunto quais são os teus projetos. E se nos projetos dela você está incluído ou não está incluído, se você percebe que ela te incluiu nesses projetos ou não. E outra coisa, essa pergunta se eu devo seguir junto ou não, é importante que essa pergunta seja feita a dois, porque você pode dizer assim, eu quero prosseguir, e ela está dizendo, olha, fui, porque de repente você não encaixa nos meus projetos. Então eu acho que foi bem que foi dito aqui, é conversando que a gente se entende, né? Porque ela tem projetos, e eu? Quais são os meus projetos? Eu estou incluso? Né? Certamente ela estaria inclusa no projeto dele, mas que projetos são esses? Porque às vezes também isso é muito comum quando num par um tem um anseio de galgar alguma coisa e o outro está meio assim, né? Na aba da pessoa. Isso é bem complicado, é bem complicado. Por isso que eu acho assim, que dentro de uma relação é fundamental a gente expressar o que está sentindo. Não como uma imposição que a outra pessoa tem que satisfazer o meu desejo, mas essa expressão, o que eu sinto e o que você sente também. O que você está sentindo também. Essa dança é que vai dar para a gente um monte de pistas, digamos assim, ou de orientações para que a gente tome uma decisão que seja uma decisão boa, né, para a nossa vida, seja ficar, seja sair, né? Quando nos conhecemos, éramos jovens e cheios de sonhos. Construímos uma vida juntos e criamos nossos filhos e enfrentamos desafios lado a lado. Mas agora que as crianças cresceram, sinto um vazio em nosso relacionamento. Nosso ninho, antes cheio de risadas, parece silencioso. Às vezes me pergunto se ainda somos os mesmos. Se ainda temos algo em comum, além das memórias que compartilhadas. Será que é hora de seguir em frente e redescobrir que somos indivíduos? Ou devemos nos esforçar para reacender a chama que um dia nos uniu? Estou confusa. Na construção de relações de longo prazo, especialmente quando elas têm filhos, a gente faz uma transferência, a gente diminui a atenção e o amor dedicado ao casal, dedicado ao nosso parceiro amoroso, e a gente abre um espaço, às vezes, bastante grande para os filhos. E os filhos crescem, os filhos vão embora. E nesse buraco que fica ali, a gente
mudou a nossa identidade. Eu deixei de ser o parceiro romântico, eu deixei de ser o amante e eu passo a ser o pai, ou em outros casos a mãe, e em outros casos, em alguns casos até os dois. Quando essa motivação, que é o amor pelos filhos, que estava ali, e aquela presença constante desaparece, tem que haver uma ressignificação mesmo. E essa ressignificação é sempre muito difícil. A gente vai ter que criar um novo significado, principalmente porque uma coisa é ser amante com 30 anos e outra coisa é ser amante com 60 anos. Eu posso dizer, da minha experiência particular, que muda bastante coisa. Essa ressignificação pode levar a que a gente se dê conta de que a relação não pode mais ser a mesma. Bom, então a gente pode usar não, mas a gente pode transformar essa relação, que foi uma relação de amantes, que se transformou numa relação de família, e viver uma nova história de amor com a mesma parceira, com o mesmo parceiro. Em alguns casos, essa história de amor já não é, porque o tempo nos muda, a gente muda com o tempo e pode ser que a gente não queira mais, a gente não tenha mais aquela identidade amorosa, aquela identidade de amantes que a gente tinha antes. E é uma sabedoria difícil, pode ser dolorido, mas às vezes é o grande estímulo que a gente possa ter num momento desses para viver de novo, para dar uma grande injeção de vida. Mas isso é só uma das perspectivas possíveis dessa carta. Então, eu acho que ela está na dúvida ainda se ela luta pela relação, se ela fica ou se ela mesma sai em função da vida dela. Claro que ela está sentindo muita dor porque ela construiu uma coisa grande, né? Família, filhos, de afeto, e de repente, né? Só que a minha sensação é que nessas situações, toda vez que a gente chega nessa beira, a gente vai precisar de um tempo que não é do relógio, é o tempo da sinceridade com a gente mesma, às vezes pedindo ajuda, para que a gente perceba, eu vou ficar nessa relação por quê? Será que a gente se une e se separa todo dia da pessoa amada?